Olá, oitavo ano. Aqui é o professor Rogério. O tema dessa videoaula é vírus, ser vivo ou não? Os vírus são micro-organismos, formas de vida microscópicas muito diferentes das bactérias, plantas e dos animais. Os vírus apresentam as seguintes características: não são células e não são formados por células. Então, os vírus são micro-organismos. Só é possível vê-los no microscópio. Então, são seres, formas de vida muito pequenas, menores que as bactérias, E a primeira característica importante deles é que eles não são células e não são formados por células. Vocês verão daqui a pouquinho que todos os demais seres vivos são formados por células e os vírus são a exceção. Os vírus também não possuem metabolismo, ou seja, eles não se alimentam e não respiram. Eles não possuem um ciclo de vida, nascimento, crescimento e morte, Então, os vírus eles não têm esse ciclo de nascimento, crescimento e morte. Eles só conseguem se reproduzir quando invadem um hospedeiro. Então, por essas características, alguns cientistas não consideram os vírus como uma forma de vida, como um ser vivo. Então, por eles não terem células, eles não possuírem metabolismo, ou seja, eles não se alimentam e não respiram, eles não terem um ciclo de vida, alguns cientistas não os consideram como formas de vida, como seres vivos. Ora, então o que um vírus é capaz de fazer? O vírus só é capaz de se reproduzir. Só que para isso ele precisa invadir um corpo de um hospedeiro, um outro ser vivo. Pode ser um animal, uma planta ou mesmo uma bactéria. A reprodução dos vírus ocorre dentro da célula do hospedeiro por replicação. Então veja aqui nesse modelinho, então aqui eu tenho um hospedeiro, a célula de um animal, por exemplo. O vírus entra em contato com a célula do hospedeiro, ele invade a célula do hospedeiro, seu material genético, então, se junta a do hospedeiro, e aí a célula do hospedeiro começa a fazer replicação do vírus, cópias do vírus. E aí depois, com centenas de vírus dentro dessa célula hospedeira, ela morre, liberando então os novos vírus, que são idênticos ao vírus original. Então, isso é a replicação. O vírus só consegue fazer isso quando ele está dentro do corpo de um hospedeiro. Então, para ajudar a entender e compreender essas diferenças dos vírus, vamos lembrar das características dos animais. Os animais estão entre os seres vivos mais conhecidos e mais complexos. Eles têm as seguintes características. Eles apresentam um ciclo de vida, ou seja, nascem, crescem e morrem. Então, os animais, nesse exemplo, um inseto, eles nascem de um ovo, crescem, se desenvolvem e um dia eles morrem, completam o ciclo. Os animais são pluricelulares, ou seja, são formados por muitas células. Se você pegar um órgão de qualquer animal e observar no microscópio, você vai ver que o corpo dos animais é formado por muitas células, aqui representadas nessa imagem por essas bolinhas arroxeadas, que é uma substância que eles usam para dar cor e observarem ao microscópio. Então aqui é um pedaço de um órgão de um animal e vocês estão vendo aqui as células, São bilhões de células que formam o corpo de um animal. Os animais têm metabolismo, isto é, se alimentam e respiram. Vejam, diferente dos vírus, Os animais precisam se alimentar, então eles comem, ingerem outros seres vivos, Então eles se alimentam, respiram, isso é o metabolismo. Os animais possuem órgãos dos sentidos, visão, audição, tato. Para quê? Para localizar e encontrar o alimento. Eles possuem órgãos para digerir o alimento. Todos eles têm um estômago. A reprodução dos animais é sexuada. O que significa?
existe um macho e uma fêmea, né? É um cruzamento, sexo. Então, os machos e fêmeas cruzam para produzir filhotes, tá? Agora vamos ver as características das plantas. As plantas são seres vivos muito fáceis de reconhecer. Elas apresentam as seguintes características: possuem um ciclo de vida, nascem, crescem e morrem. Assim como os animais, as plantas nascem, crescem, né? Se reproduzem e depois morrem, tá? Elas têm um ciclo de vida como os animais. Os vírus não têm, lembra? Eles não têm ciclo de vida. As plantas também são pluricelulares, ou seja, formadas por muitas células. Então, se você pegar uma parte de qualquer planta e colocar no microscópio, vocês verão que existem essas estruturas aqui, ó, tá bom? Esses quadradinhos, esses retângulozinhos aqui são as células das plantas, né? Cheias dessas bolinhas verdes, né? Onde está essas bolinhas, dentro delas existe um pigmento verde chamado clorofila, né? Por isso que as plantas são verdes, elas possuem dentro das células esse pigmento chamado clorofila, tá? Outra característica que as plantas possuem, elas têm um metabolismo, ou seja, se alimentam e respiram, assim como os animais. Só que elas se alimentam através do processo de fotossíntese. Então a planta usa a energia do sol, o ar, né, e a água para sintetizar, produzir o alimento dela, certo? Ela produz o alimento, então ela realiza o metabolismo. A planta também respira, certo? Então falei aqui que elas têm um pigmento, né, chamado clorofila. O alimento é produzido pela planta através da fotossíntese e a reprodução é sexuada, mas ela pode ser assexuada. O que significa isso? Na reprodução sexuada existe um cruzamento. Então você tem plantas diferentes que produzem flores que atraem insetos ou beija-flor. O inseto visita diferentes flores e acaba polinizando e fazendo o cruzamento das plantas. Isso é reprodução sexuada. E na reprodução assexuada é por brotamento. É quando você pega uma plantinha e um broto dela e esse broto cresce dando origem a uma nova planta, tá? E finalmente aqui as bactérias. As bactérias são formas de vida microscópicas, tá? Então, assim como os vírus, elas são microscópicas. Só que elas podem viver livremente na natureza ou no corpo de outros seres vivos. Enquanto os vírus, todos eles precisam de um hospedeiro, nem toda bactéria precisa de um hospedeiro. Existem bactérias que vivem na natureza e são boas. Existem bactérias que são boas para o corpo, como as bactérias dos leite fermentado, como o Yakult, né, os lactobacilos. E tem bactérias que vivem no corpo de outros seres vivos. Quais são as características das bactérias? Elas são unicelulares, ou seja, elas são uma única célula. Então, as bactérias são unicelulares, elas são uma única célula. Existem vários tipos de bactérias com vários formatos, tá? Todas elas são unicelulares, são uma única célula. Lembra lá que o vírus não tem célula, ele não é formado por célula. As bactérias, ao contrário dos vírus, têm um metabolismo, ou seja, se alimentam e respiram, tá? Elas se reproduzem por divisão binária ou bipartição. O que é isso? Então, a bactéria, né, que é unicelular, não existe bactéria macho e bactéria fêmea. Então, uma bactéria, mesmo fora de um hospedeiro, uma bactéria no ambiente, ela não precisa estar no corpo do hospedeiro para se replicar como um vírus. Ela pode fazer isso no ambiente, né, na superfície do solo, etc. Então, a bactéria ela começa a crescer, ela se desenvolve e aí ela passa por um processo de divisão binária ou bipartição, em que essa bactéria se divide, dando origem a duas bactérias idênticas, tá? Então, um indivíduo dá origem a dois indivíduos. Então, essa reprodução é chamada de divisão binária ou bipartição. Algumas bactérias causam doenças em humanos. Diferente dos vírus, elas se reproduzem mesmo sem o hospedeiro. Então, mesmo sem o hospedeiro, as bactérias que causam doenças se reproduzem. Por quê? Porque elas conseguem se alimentar e respirar, tá?
Então, a partir desse vídeo, dessas características que eu descrevi para vocês, vocês vão fazer a atividade que está lá no arquivo do Word. Vocês irão ler essas 4 frases, que são descrições de características de formas de vida, e vocês vão escrever aqui na frente, tá? Se essa descrição aqui está falando de quem? Dos vírus, das bactérias, dos animais ou das plantas? Vocês escrevam daí no parênteses. Depois vocês vão completar essa tabela fazendo uma pesquisa. Existem várias doenças que afetam o ser humano. Vocês vão procurar pesquisar que tipo de ser vivo causa cada uma dessas doenças. Então, a Covid-19, que tipo de ser vivo que é? É uma bactéria? É um protozoário? Um vírus, né? Vocês vão ver lá no arquivo do Word o enunciado dessa questão aqui, de como vocês vão preenchê-la, tá? Mas basicamente aqui vocês vão escrever que tipo de ser vivo causa cada uma dessas doenças. Aí vocês vão ter que pesquisar, tá bom? Obrigado, qualquer dúvida vocês me escrevam. Tchau!